Aqui comigo a vice-governadora do estado, Jaqueline Moraes. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo. A gente começa essa entrevista falando da vice-governadoria, né, um órgão do governo do estado, que nessa gestão, nesse início de ano, teve um corte no orçamento de 62%, isso sem diminuir o pessoal, né? Ano passado tinham 33 funcionários, hoje tem 30. Por que foi necessário esse corte? O corte é mais por conta de alguns programas que migraram na gestão passada para outras pastas. Por exemplo, o combate, o programa antidroga era locado na vice-governadoria por razões do outro governo, passou para os direitos humanos. Com relação a esse orçamento, é porque esse orçamento era agregado também aos valores desses programas que foram para lá. Hoje nós vamos manter uma pauta diferenciada. A vice-governadoria tem a intenção de trabalhar com uma pauta mais voltada para os trabalhos dos movimentos sociais e também da agenda mulher, como a gente está propondo. As políticas públicas para as mulheres serão discutidas dentro da vice-governadoria. Muita gente ainda tem dúvida do trabalho, né, da vice-governadoria, para além daquilo de substituir o governador quando necessário. Qual vai ser o papel do seu mandato, né, nesse governo? Realmente essa dúvida ela aparece porque historicamente o Brasil tem conhecido os vices em tempo de crise, né, como a gente percebe aí. Só que a nova política requer de cada um agente público, como nós, agente público, político, que faça diferente. Se você tem um mandato, o mandato é algo muito poderoso. Por quê? Eu considero o mandato como algo divino. Então, hoje, ter uma vice-governadora na história do Espírito Santo, mulher, a primeira mulher da história do Espírito Santo, me traz a obrigação e a responsabilidade de deixar um legado para as mulheres. Então eu quero ser a voz das mulheres no centro do poder do Espírito Santo. E para isso nós estamos elaborando com toda a nossa equipe, nós montamos uma equipe técnica, uma equipe de pessoas muito aguerridas, de mulheres, em parceria com outras secretarias, para nós apresentarmos, estamos à construção a várias mãos, apresentarmos no nosso planejamento estratégico de governo uma agenda chamada Agenda Mulher, que essa agenda ela tem como objetivo trazer a articulação e a integração das políticas públicas para as mulheres, que acontecem em várias pastas. Nós temos uma parceria direta com a Secretaria de Direitos Humanos, que é a nossa Nara Borgo, a nossa secretária, que lá está alocada a Subsecretaria de Mulheres, e além disso aí, as outras secretarias afins, porque quando você trata da política para a mulher, você trata da saúde, da educação, da segurança, da assistência social e principalmente do empreendedorismo, porque o nosso foco da agenda será a integração das políticas e o foco no empreendedorismo, em parceria com a DERES, com o Bandes, com o SEBRAE. Então tudo isso, essa agenda permeia por essa agenda e que nós nessa agenda vamos levar a capilaridade aos municípios, por isso essa reunião do dia 29 com as mandatárias. Explica pra gente como é que vai funcionar. As mandatárias são as mulheres eleitas em outras esferas do poder. O que nossa equipe, dentro de um planejamento estratégico da vice-governadoria, não do governo ainda, porque o nosso está acontecendo, o nosso planejamento ele está acontecendo para ser lançado mais para frente, mas cada secretaria e cada órgão do governo ficou responsável de fazer o seu planejamento para apresentar no planejamento estratégico. Então, dentro do nosso planejamento estratégico da vice-governadoria, nós tivemos então essa formatação dessa agenda. Essa agenda, como ela é feita por várias mãos, porque nós temos inserido nela o plano estadual das políticas públicas para as mulheres, que foi construído no governo passado do nosso governador Renato Casagrande, discutido pelo CEDIMES, que é o Conselho Estadual de Mulheres, um conselho forte na cidade, foi discutido com os movimentos sociais, esse plano foi discutido com a subsecretaria, hoje liderada a nossa Juliane Barroso. Então, nós estamos trazendo o plano, nós estamos trazendo a revisão do pacto, nós estamos trazendo a articulação e integração das políticas nas pastas. E aí, qual foi a nossa ideia inicial com essa equipe que nos ajuda? Convidar essas mulheres. Nós temos hoje uma senadora, 3 deputadas federais, 3 estaduais, 4 prefeitas, 8 vice-prefeitas e 80 vereadoras. É lógico que a gente sabe que por causa da agenda do mês de março, nem todas poderão participar, mas todas foram convidadas. Para quê?
para que essa agenda ganhe capilaridade no município. Eu fui vereadora e eu sei, às vezes, a dificuldade de trabalhar a pauta das mulheres sem um instrumento direcionador dessa política. A senhora falou que foi vereadora, sabe bem, né, dos problemas que atingem aquela mulher que está na periferia. Qual, na avaliação da senhora hoje, é o maior entrave para a emancipação das mulheres, para a superação, por exemplo, da violência? Qual é, para a senhora, a avaliação, o que mais pega na hora da mulher tomar a posição? Nós precisamos, como Estado, entender que a mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, e durante todo esse mês de março, nós estamos falando de violência doméstica, que ela culmina muitas vezes na violência contra a mulher, mas a gente chama de violência doméstica porque atinge o filho. O filho para de produzir na escola quando vê a mãe apanhando, o filho para quando vê um divórcio, uma separação entre o casal, isso é muito comum, a gente vê na sociedade. Então, a gente chama de violência doméstica esse enfrentamento que nós vamos ter, e aí assim a gente tem um grande instrumento que é a Lei Maria da Penha, como um instrumento que a gente precisa reforçar, desconhecida em muitos espaços públicos. Às vezes a gente chega na Câmara e a gente encontra vereadores que não conhecem a realidade da Lei Maria da Penha e acha até melhor criticar a lei e até condenar a lei por aumento de violência. A gente ouve isso. Então, essa capilarização que nós estamos buscando com as vereadoras é justamente para fazer chegar na base essas políticas públicas, porque é no município que as coisas acontecem. Então, o que essa mulher precisa, que está sofrendo violência, e talvez até está nos assistindo nesse momento? Ela precisa se fortalecer. E como ela se fortalece? Com informação. Ela precisa saber que ela tem que procurar o CRAS, ela precisa saber que ela precisa procurar o CREAS. Talvez até antes mesmo de procurar a delegacia, ela precisa procurar os espaços de fortalecimento. Uma das coisas que a gente olha, além da informação, que eu uso muito essa frase nas minhas palestras, Francis Bacon dizia, informação é poder. Então, onde começa o meu empoderamento? Quando eu tenho a informação, quando eu recebo a informação do que eu sou capaz de fazer. E aí eu vou buscar esses caminhos, né? Então, essa mulher precisa buscar esse caminho do CRAS, do CREAS, locais onde ela consegue buscar a parceria, que hoje existe muitas parcerias, do empreendedorismo feminino, do artesanato, de forma que essa mulher consiga fazer cursos, consiga se capacitar para entrar, para gerar renda de alguma forma. Então, nós precisamos tirar essa mulher, muitas vezes, desse espaço, num lugar onde ela trata tanto do psicológico, quanto também dessa geração de renda, que às vezes é a causa de uma violência grande, de uma submissão maior do que o normal, que a sociedade não tolera. Mudando um pouquinho de assunto, nesses 3 meses aí de mandato, a senhora tem visitado alguns municípios, algumas cidades, encontro com os vereadores, como a senhora bem disse. Esse trabalho faz parte de uma aproximação do governo do estado com as prefeituras? A senhora está à frente disso também? Sim, o nosso governo, isso é compromisso do nosso governador Renato Casagrande, ele é um governo marcado pelo diálogo. Foi assim, na nossa campanha, nós fomos para a base, nós fomos em locais muito carentes, nós fomos em várias cidades conversando com as pessoas e hoje o governo mostra que ele quer continuar essa aproximação com a base. A base que a gente diz é quando você chega numa câmara, você conversa com as lideranças, você conversa com o prefeito, quando você chega na cidade, você conversa com o padre, você conversa com o pastor e você mostra que a sociedade precisa se envolver, principalmente nessa pauta que nós estamos abordando da violência doméstica. Não é algo só para o governo, então assim, é algo pro governo e para toda a sociedade. Cada um tem que fazer sua parte, botar o dedo na ferida e a gente enfrentar. Ontem eu estava numa cidade falando com quase 300 jovens numa escola sobre violência doméstica e é muito comum eu terminar uma palestra dessa e algum jovem chegar no final e dizer, tia, me chamam até de tia, às vezes tia, eu não sabia que o que o meu namorado faz comigo é violência, tia. Ele manda eu botar a senha do celular que ele quiser. E você ouve isso para uma menina de 14 anos. E aí você já percebe que a trajetória da violência começa com a submissão do outro, ou seja, é subjugar o outro, ser homem, subjugar o ser mulher, por entender socialmente que é um ser mais fragilizado e mais fraco. Então ele quer dominar. Então, isso nós estamos levando essa palestra, levando essa conversa no mês das mulheres. A nossa agenda é importante frisar que ela está muito intensa nesse mês, porque o 8 de março se estendeu até o dia 31 e foi muito bom para a gente fazer esse debate dessa construção dessa agenda. Para a gente encerrar, a senhora é a primeira vice-governadora do estado, está falando aí
dessa importância do empoderamento. A posição da senhora hoje é um incentivo para outras mulheres também sonharem em chegar a qualquer lugar? O meu incentivo às mulheres é que as mulheres busquem o seu espaço de voz. Eu acho que o espaço da voz feminina tira as mulheres da invisibilidade. As mulheres estão sempre muito atuantes. Você vai nos órgãos e você olha nos setores, você acha mulheres em vários setores comandando departamentos. Eu tenho visitado muitos lugares e a gente percebe a presença das mulheres, mas a presença está ali meio que na invisibilidade. E aí quando chega o 8 de março, homenagem, flores. E o 8 de março não é só homenagens e flores, o 8 de março é luta, é reivindicações, é busca por espaço. Então eu quero incentivar as mulheres a participar mais da política, as mulheres advogadas, médicas, professoras, donas de casa, líder comunitário, se envolver mais no cotidiano da vida pública, da vida que não é fácil, a gente sabe que é um espaço masculinizado. Então, as mulheres precisam buscar o espaço de voz para sair da invisibilidade. Nosso governo vai trabalhar muito para isso. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no Link Espírito Santo. Obrigado a vocês e até a próxima. Espero a senhora até a próxima.